Mãe Sem Culpa. Oferecimento Euroóptica Iguatemi, Salão Camarim, Boraé e Les a Les, a moda que encanta. Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao programa Mãe Sem Culpa, um espaço que traz informação e acolhimento para as famílias. As redes sociais transformaram a forma de como nos comunicamos, trabalhamos e fazemos negócios. Mas junto com as oportunidades também surgem responsabilidades. E é justamente sobre isso que vamos conversar hoje. A Lei FELCA, que já está em vigor e estabelece novas regras para influenciadores, criadores de conteúdos e marcas. Para esclarecer o que muda na prática e como atuar com mais segurança no ambiente digital, eu trouxe aqui uma convidada muito especial, a advogada doutora Caroline Hoffman, que é especialista em marketing de influência e segurança jurídica no mercado digital. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Dani. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade de falar desse novo cenário que não é tão novo, mas que é muito importante para todo mundo que produz conteúdo, principalmente com crianças e adolescentes. Com certeza. Vamos ter um bate-papo aqui muito esclarecedor, tenho certeza, né? Sim. Então, agora, para a gente começar aqui, eu gostaria que tu te apresentasse, por favor. Claro, com certeza. Então, como a Dani falou, Caroline Hoffman aqui, eu sou advogada há mais de uma década e atuo principalmente com o mercado digital, a segurança jurídica para o mercado digital. O mercado digital é algo extremamente dinâmico, o jurídico não acompanha muitas vezes e muitas pessoas acham que é terra sem lei, a gente até vai falar sobre isso hoje também. E espero poder trazer muitas informações importantes para vocês e sigo sempre à disposição de vocês, caso precisem de mais informações depois que a gente tiver esse bate-papo aqui, né, Dani? Com certeza. Então, vamos começar, né, doutora? Então, explica para nós o que é a Lei FELCA. A Lei FELCA, chamada de Lei FELCA, por conta do vídeo do FELCA, né, Dani? A gente teve, então, esse vídeo que ele expôs muita coisa que a gente já via, né? Exploração de imagem de crianças e adolescentes de uma forma além da fofura, digamos assim, né? Então, ele expôs diversas situações, inclusive pessoas foram presas por causa dessa exploração. E a gente tinha, então, um projeto de lei que, após esse vídeo, então, como tudo no Brasil, né, projetos de lei ficam lá tramitando, andando, não vão para frente. Mas quando a gente coloca para milhares e milhões darem luz ao assunto, o projeto de lei virou a lei, que hoje a gente chama de ECA Digital, que nada mais é do que a questão do tratamento, da proteção da criança e do adolescente, que a gente já tinha no Estatuto da Criança e do Adolescente, para as questões digitais. Então, as plataformas, todo mundo que de alguma forma fornece esses serviços digitais para crianças e também os pais, né? O que é nós como pais, sou mãe também de um menino de 3 anos, o que nós como pais, mães, devemos fazer para os nossos filhos estarem protegidos no ambiente digital? Perfeito. Então, na verdade, ela foi criada a partir desse vídeo, né, que viralizou no país inteiro, nem de repente até, não sei se no mundo Com certeza. inteiro, né? Isso. Porque foi realmente assustador, né? O que a gente já imaginava, só que ficou muito claro, né? Sim. Foi em vários programas de televisão, né? Esse assunto virou muito comentado, né, sobre adultização. Sim. Né, doutora? Então, ela foi criada a partir desse vídeo. Exatamente. Já existia o projeto de lei de trazer mais segurança jurídica, né, para o que era entregue às crianças e adolescentes no ambiente digital e também a falta de limites, né, do uso das redes, né. Mas com o vídeo, esse projeto de lei não pôde mais ficar parado. Ele precisou ser tocado adiante e ser convertido, né, em lei, que a gente tem, então, o ECA Digital, que em março a gente já teve ele publicado, mas ainda pendia de algumas questões de como aplicar aquilo. Então, a gente teve o decreto 12.880 de 26, em junho, e também a gente teve o CNJ com um ato normativo que fala, então, dos alvarás, né, para a gente conseguir explorar, digamos assim, a imagem de crianças e adolescentes nas redes sociais.
Então, para quem cria conteúdo infantil, necessita de um alvará ou alguma autorização judicial? Isso, em alguns casos, né? Então, assim, quando a gente está falando de usar a imagem de crianças e adolescentes para oferir renda, né? Então, a monetização que a gente chama nas redes sociais, a gente precisa de uma autorização judicial. Por quê? Porque o trabalho infantil ele é vedado, tá? Então, uma criança não pode trabalhar. Mas o trabalho artístico, né? Então, assim, as propagandas sempre já precisava do alvará judicial para isso. Então, aquelas crianças que a gente vê nos outdoors, nas revistas, nas propagandas de Natal, né, Dia das Mães, na TV, elas sempre precisaram. Então, o artigo 149 do Estatuto da Criança e do Adolescente, lá de 1990, já determinava esse alvará judicial. Quando as mães, muitas mães, né, acabam botando as crianças junto nas publicidades, então as influenciadoras de maternidade que colocam seus filhos junto, também já era necessário. Então, antes do ECA Digital, a gente já tinha necessidade do alvará para as publicidades específicas. Muita gente não fazia, Dani. Muita gente nem sabia que precisava, tá? Então, vou ser bem sincera aqui, que isso era um mercado, assim, alguns faziam por força das marcas, que diziam, tem que fazer, então essas mães ficavam sabendo que precisavam. Outras nunca ficaram sabendo, então já atendi influenciadoras que eu pedia, ou a gente entrava em contato para fazer, mas eu nunca fiz, eu já fiz um monte de publicidade com meu filho, eu nunca precisei disso. Eu disse, olha, não é uma coisa nova, isso sempre precisou. Então, isso ano passado, quando a gente nem falava ainda do ECA Digital, né? E agora a gente tem a necessidade das plataformas, ou seja, as redes sociais, o Instagram, TikTok, YouTube, onde se produz conteúdo com crianças e adolescentes, eles vão acabar, já precisam, pedir que as mães apresentem, né, ou os perfis de crianças e adolescentes, apresentem esse alvará judicial para a plataforma não responder civil e criminalmente pela exploração de imagem infantil, né? Então, agora a gente tem todo um sistema de fiscalização de exploração de imagem com a devida autorização judicial quando isso envolve a monetização. Tá. Então, assim, quem tem que se preocupar com isso é só quem cria conteúdo e monetiza com seu filho, com menor de idade. Exatamente. Tá? Então, de alguma forma, tem um fim comercial eu coloco ali no meu perfil de empresa, né? E a gente sabe que criança gera engajamento, né? É a fofura que gera engajamento, Sim. né? Então, quando a gente usa a imagem dessa criança para, de alguma forma, atrair e converter, né, em contratação de produtos, serviços, etc., a gente vai precisar dessa autorização judicial porque está acontecendo a monetização, né? O uso habitual para monetizar o perfil. Sim. Mas o que muda de fato para influenciadores e criadores de conteúdo? Muda alguma coisa? Olha, primeiro essa questão de que nem todas sabiam que precisava, né? Então, assim, vai mudar também pela questão da autorização não digo autorização da plataforma, mas a plataforma ela está autorizada, ela deve tirar do ar, né? Então desvincular o tráfego da tua rede social, da rede social de quem tem a criança ali e é influenciador do Brasil. Então teu conteúdo fica restrito, no Brasil ele não aparece mais. Qual é a finalidade de eu ser influenciadora do Brasil e meu conteúdo não aparecer? Então, esse conteúdo ele fica restrito no Brasil até se apresentar a autorização judicial para aquele conteúdo ser vinculado no Brasil. E como é que é feito isso? Tem algum, por exemplo, vamos falar do Instagram, tem algum ícone que tu tem que mandar, algum alvará, autorização no próprio aplicativo? Isso. Agora, em junho, a gente teve uma onda de notificações no Instagram para perfis de criadores de conteúdo, tá? Então, a gente teve aquela notificação em que o Instagram ele dava até o dia 18 de junho para a influenciadora ou para quem faz uso da imagem de criança de forma monetizada, subir a autorização judicial. Então, tinha um link, tinha um local específico para subir essa autorização. Pegou muita gente de surpresa, né? Então, o que a gente estava fazendo? A gente entrava com as ações e pegava o protocolo e subia, para a conta não ser suspensa. A gente teve criadores de conteúdo que tiveram as contas suspensas, né? A gente teve aí algumas que até saiu na mídia, né? Desesperadas, que, meu Deus, e agora o que eu faço? Precisaram, às pressas, entrar com a ação. O alvará ele não sai na hora, Dani. A gente tem um processo judicial para alvará.
E é uma ampla lista de documentos do menor para poder entrar, né, com a ação e ainda pode ser que não seja deferido, porque dependendo do que aquela criadora de conteúdo coloca no seu perfil, pode ser que não seja. Sim, e por exemplo, se for uma empresa, né, por exemplo, que nem tu comentou, fotógrafos ou clínica de vacina, né, que usam, né, a Sim. imagem de criança, eles podem tirar, suspender então esse perfil e tu consegue recuperar depois? Sim, a gente consegue mediante a autorização. Então, a gente, na verdade, assim, a gente precisa, né? Todo mundo que hoje em dia tem de alguma forma imagem de crianças nas suas redes sociais, de empresas, precisam ter um programa de conformidade. Então, analisar desde a documentação de autorização de uso de imagem, né? Não ser só aquela coisa de boca, posso repostar, posso botar fotinho aqui, ai, tão bonitinha, fez vacina e nem chorou, posso botar o vídeo. Sim. E os pais, muitas vezes, porque é seu filho, né? É Sim. lindo. Ai, claro que pode, adora ver, né? Mas precisa de uma autorização específica, né? Então, de termo de uso de imagem, onde vai constar o que vai ser postado. Vai ser um post no feed, vai ser uns stories, vai fazer um Reels. E, principalmente, se esse conteúdo ele vai ser destinado a impulsionamento, tráfego pago, precisa de alvará judicial. E quando é uma publicidade, precisa estar identificado que é uma publi, né? Às vezes eu vejo várias influenciadoras colocando hashtag publi. Tem que ser identificado quando é? Sim, a publicidade, independente de se é com menor, não é com menor, ela sempre tem que estar identificada porque é uma regra do CONAR. CONAR, inclusive, em junho, ao mesmo tempo, no olho do furacão Deca Digital, eles mudaram, ajustaram muitas regras, né? Então, não interessa se é publicidade paga, se é permuta, se é achadinho, né? Hoje em dia a gente tem muito perfil enfim, várias lojas que têm links de afiliado. Tudo isso tem que estar identificado como hashtag publi, hashtag permuta, hashtag recebido, né? Por quê, Dani? Porque se eu não identifico isso, hoje a gente tem a responsabilidade civil do influenciador. Então, se eu estou indicando e não digo que é uma publicidade, o meu seguidor de alguma forma se prejudica com o consumo daquele produto, daquele serviço, eu acabo sendo responsável por indicar. Então, se eu indico que eu já estou colocando a responsabilidade naquele fornecedor. Perfeito. É uma forma até de se proteger, né? Exatamente. Enfim. Mas, por exemplo, quando a gente tá... Quais são os erros, assim, mais comuns, tá? Se eu, por exemplo, coloquei uma publicidade, né? E aconteceu um problema jurídico, né? Alguém fez alguma denúncia, alguma coisa. Quais são os erros assim mais comuns dos criadores de conteúdos e influenciadores, né, quando se trata, né, de problemas jurídicos em relação a isso? Olha, a gente pode pensar que o marketing de influência é um mercado milionário, né? Então a gente escuta muito isso. E não pode mais se fugir do marketing de influência. Hoje a gente tem estudos entre CMOs de empresas que o marketing de influência ele é um ativo de publicidade muito importante para as empresas, né? Mas apesar de tudo isso, a gente ainda tem muita informalidade. A gente ainda tem muita publicidade fechada com conversa no direct, a gente tem muita publicidade fechada sem nada, né? Só um... te envio aí e tu divulga, ganhou, divulga, né? Então é o que mais tem. O contrato, a carta acordo, documentos é o que menos tem, né? São poucas as que têm o apoio jurídico de agências ou então que a marca se preocupa em fechar um contrato. Por quê? Porque é tudo muito dinâmico, Dani. É uma campanha que para ser gravada semana que vem e o jurídico não acompanha isso, né? Então, esses pecadinhos jurídicos que a gente tem nos bastidores pode prejudicar tanto a marca quanto o influenciador. Né? Por quê? Porque se eu não tenho esse respaldo do bastidor, no momento em que um consumidor, que meu seguidor vai me acionar porque foi lesado, eu não tenho como comprovar, né? Então, assim, é muito importante que quem tem o marketing de influência como profissão, pense nesse bastidor da segurança jurídica, né? Por isso que meu foco é a segurança jurídica para o mercado digital. Porque a segurança do bastidor é que vai te prevenir ali na frente. E quando a gente está falando de fazer um conteúdo com uma criança junto, isso é 1000 vezes mais importante. Sim. Né? Então, quando tem marcas ou empresas que contratam influenciadores, eles também estão sendo responsáveis por aquele conteúdo. Com certeza. Completamente,
né? Sim. E o contrato é que vai estabelecer o limite dessa responsabilidade, né? Até que ponto a marca vai pagar por algum incidente com um seguidor e até que ponto a publicidade, a criação de conteúdo foi responsável pelo incidente que pode ter acontecido com um seguidor, né? E, por exemplo, somos pais, não somos criadores de conteúdo. Quais são, assim, o que a gente pode se preocupar, né? A gente está, né? Quando alguém quiser colocar uma foto dos nossos filhos, né? Expor, né, os nossos filhos na internet, quais são os cuidados que a gente deve ter nesse momento? Exatamente, Dani. Isso é muito importante porque a gente posta sem pensar, né? A gente primeiro posta, depois a gente pensa, né? E nesse cenário, a gente está delegando só para as redes sociais a questão de fiscalizar, de tirar a rede social do ar e tal, mas também tem muita responsabilidade dos pais. Por quê? Quando a gente coloca o nosso filho na escola, por exemplo, termo de uso de imagem, a gente nem lê, a gente só aceita, né? Às vezes não fala lá sobre... Daí quando a gente vai ver, tá a campanha de matrículas das escolas, o nosso filho lá no tráfego pago aparecendo. Em que momento eu autorizei isso? Né? Hoje em dia, claro, as escolas não vão mais conseguir fazer isso sem o alvará, né? Mas mesmo assim, até que ponto? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, por lidar com redes sociais, eu sou muito reservada com meu filho na rede social. Meu filho não aparece na minha rede social. Quando aparece ali nos melhores amigos, para só quem eu quero assistir. Meu filho é lindo, meu filho é um doce, mas eu tenho medo de expor, né? Só que na escolinha que ele tá, ele aparece quase todo dia. Pois é. Por quê? Porque é aquele medo da mãe também dele ser excluído das atividades porque vai ser registrado, né? Mas assim, os pais, eles têm que se preocupar com isso, eles têm que questionar a escola. Se os professores têm treinamento sobre o uso dos seus celulares particulares para fazer registros dos nossos filhos, com quem é compartilhado, grupos de WhatsApp, políticas de privacidade e proteção de dados, quem é que tem acesso às imagens que eles tiram, ao que eles fazem, câmeras de segurança. Nós acabamos sendo muito responsáveis por isso, né? Então, assim, é uma questão de fiscalização geral. Nós temos que nos preocupar quando nossos filhos vão ser, de alguma forma, filmados, né? Casas de festa, qualquer lugar que eles vão estar participando e que as pessoas vão acabar fazendo conteúdo para se promover, a gente tem que se preocupar com o uso da imagem deles também. Com certeza. E agora me conta o que todo mundo quer saber. Quais são as consequências, né, de quando tu não cumpre o que está na legislação? Perda total do perfil e não conseguir reativar. Tá? Então, assim, criador de conteúdo que a gente sabe que leva anos para conseguir uma autoridade, né, seguidores, pessoas fiéis, engajamento. Qualquer momento, vou ver no que dá, não vou fazer, pode perder o perfil e não conseguir reativar. Né? Pode ficar naquela, se cair eu vou entrar com o pedido de alvará. Mas pode acontecer de não ser deferido. E aí o teu perfil, todo o teu trabalho morreu, né? Fora questões de responder por exploração de trabalho infantil. Por quê? Porque muitos perfis, como eu te falei, as mães não sabiam que precisavam dos alvarás. Então tem muita publicidade sem alvará dentro do perfil. E no momento em que a gente entra com um pedido de alvará judicial agora, do ECA Digital, esse perfil ele é fiscalizado. E muitas vezes eles pedem os alvarás das publicidades que já existem no perfil. Se não tem alvará, pode acontecer um processo administrativo do Ministério Público para fiscalização de exploração de imagem infantil. Mas existe, por exemplo, alguma multa, alguma coisa assim que possa chegar? Porque eu já ouvi alguém falando, leva a multa. É que assim, a gente tem a questão do tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, tá? Que daí a gente vai para a Lei Geral de Proteção de Dados, que sim, aplica uma multa de 2% do faturamento até o limite de 50 milhões, tá? Mas assim, isso é uma questão da LGPD. A questão da mãe estar lá com o filho aparecendo, fazer publicidade, fazer um monte de coisa, sempre com filha tiracolo, né? Fazendo sempre alguma coisa, é mais a questão moral mesmo, né? Tu ser processada por explorar a imagem do teu filho. É mais uma questão da dor, do emocional, do que eu estou fazendo com meu filho. Sim. Né? Claro que a gente também tem limites na lei, o que pode fazer, né? Então, a questão de a mãe, que ao mesmo tempo que está com o filho, a gente já tem uma situação dessa na internet, então faz um stories com o filho e em seguida faz uns stories de bet.
Isso aí é inadmissível e está na lei que não pode ter conteúdo quando a gente tem uma imagem infantil na rede social com a criança, né? Então, assim, outras questões também, né? Vexatórias, então muitos stories de criança chorando, criança... que não é um momento de tu registrar, né? É um momento para eles é dor, é sofrimento, crescer dói, né, para eles. Então eles não entendem muitas coisas, mas muitas mães registram isso e botam nas redes sociais. Ou então crianças que têm algum tipo de problema, alguma doença, né? E também registra isso e bota nas redes sociais para se monetizar. Muitas vezes dizendo, eu preciso disso para poder pagar o tratamento da criança, né? Isso não vai poder continuar a estar na internet e não vai ser deferido por um juiz, um alvará para isso continuar, né? Entendi. Fora o que a gente tem que cuidar quando a gente vai postar. Então, não postar nossos filhos com um uniforme escolar, não postar os nossos filhos com roupas de banho, de fralda, não postar os nossos filhos comendo, se alimentando, porque isso, Dani, infelizmente, alimenta uma rede, né, de pornografia infantil, de exploração de imagem sexual infantil, com o uso de inteligência artificial. Sim. Então, assim, a gente também tem que pensar no que está por trás, né? Sim, que Isso... também naquele vídeo do Felca mostrou, Exatamente. né, dos pedófilos, né, que a gente nunca imagina que isso pode acontecer com o teu filho. Mas acontece, infelizmente acontece, né? Principalmente quando a gente não se dá conta da que, tão bonitinho ali, de fraldinha. Vira. Né? Então, assim, não é só uma questão de, é uma caça às bruxas, às influenciadoras que estão com os filhos. Não. É para proteger mesmo. A gente está de uma forma desenfreada fazendo conteúdos com crianças sem pensar na intimidade deles, né? Nós somos os responsáveis. Se nós, pais e mães, cuidamos do que eles comem, da hora do sono, se estão se desenvolvendo bem, se estão brincando bem, por que a gente não se preocupa com a exposição deles nas redes sociais? Infelizmente, a gente precisou de uma lei para isso, né? Doutora, muito obrigada por esse quadro muito esclarecedor, né, de perguntas. Não trouxe uma pessoa melhor impossível, né? E agora a gente vai para os patrocinadores aqui do nosso programa. Olá, pessoal! Estou chegando na loja Les a Les do Shopping Guatemi e a gente vai conferir essa coleção maravilhosa do outono e inverno. Venha comigo! Olá, pessoal! Chegamos aqui na loja Les a Les e eu estou aqui com a gerente, que é a Gabriela, e vai nos explicar essa coleção maravilhosa do outono e inverno que veio com tudo, né? Essa coleção, Gabi, foi inspirada no quê? Nossa coleção foi inspirada nas serras de todo o Brasil, trazendo todo esse aconchego que a serra traz, inspirado nos vinhos, nesse ar fresco que precisa de um casaco quentinho, né? Então essa foi a nossa inspiração para a coleção serrana que está chegando em loja, que está sendo um sucesso. Eu já escolhi as minhas peças aqui na Les a Les, então agora eu vou fazer um provador para vocês.
O programa Mãe Sem Culpa tem o apoio da Euroóptica do Shopping Guatemi, que é referência em armação de grau, óculos de sol e lentes. Com tecnologia, qualidade e muito estilo, a Euroóptica cuida da sua visão do mesmo jeito que você cuida da sua família. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e comprando uma armação, você ganha a lente monofocal. E o diferencial da Euroóptica que as lentes ficam prontas em até 1 hora. Então vá até a Euroóptica do Shopping Guatemi e escolher a sua melhor versão. Doutora, então a gente vai entrar agora no quadro de mitos e verdades. Tá. Vou fazer aqui uma afirmação e tu me responde se é mito ou verdade. Tá bom? Vamos lá então? Menores de idade podem criar perfis nas redes sociais sem qualquer restrição. Mito. Sempre, em algum momento, vai ter que ter uma supervisão parental. Usar músicas, fotos ou vídeos na internet sem autorização não traz riscos legais se for apenas para as redes sociais. Mito. Sempre tem que cuidar com questões de autoria. Sempre tem que olhar o caso concreto, por isso que precisa de um advogado. Ter um contrato entre a marca e o influenciador é importante para garantir segurança jurídica. Verdade, façam contratos. Quem tem poucos seguidores não precisa se preocupar com as regras da legislação. Mito. Tem que se preocupar. Sempre. Sorteios e promoções nas redes sociais podem ser feitos sem seguir nenhuma regra específica. Mito. Sempre observem regras específicas e regras do CONAR. Tudo que é publicado nas redes sociais pode ser usado como prova em um processo judicial. Verdade. Internet não é terra sem lei. Se os pais autorizam, qualquer tipo de conteúdo com a criança pode ser publicado. Mito. Não é todo tipo de conteúdo precisa de orientação jurídica sobre qual conteúdo pode postar. Doutora, muito obrigada por esse quadro maravilhoso também de mitos e verdades. E agora eu gostaria que tu desse uma dica para os pais, principalmente para os pais, para eles terem mais consciência na hora de publicar, né, os seus filhos nas redes sociais. Que dica tu daria para essas famílias? Internet não é terra sem lei. Usuários, a gente nunca sabe quem está do outro lado da tela. E, principalmente, segurança jurídica nunca é para depois. Ela sempre vem antes. Se informem, consultem em fontes confiáveis sobre como proteger seus filhos nas redes sociais. Perfeito. Maravilhosa. Eu amei que tu veio aqui, que aceitou meu convite para a gente falar de um assunto tão importante, tão atual, né, que é a Lei Felca. Então, para quem tiver qualquer dúvida, é só entrar aqui em contato com a doutora Caroline. Vamos deixar o arroba dela aqui na tela. E eu também quero te presentear aqui no programa com copos personalizados. Que bom, obrigada. Vou lembrar desse momento para sempre. Que isso. E agora, então, eu encerro esse programa com umas mensagens muito importantes para vocês. Primeiro, eu gostaria de falar sobre o Asilo Padre Cacique. Ele se mantém por 100% por doações. É muito importante a sua doação. Qualquer valor é válido. Vamos ajudar esses velhinhos com mais dignidade, para eles terem mais também qualidade de vida. Vou deixar, então, um QR Code aqui na tela e faça a sua doação. E agora eu me despeço com uma mensagem acolhedora para você aí de casa. A internet oferece muitas oportunidades, mas informação e responsabilidade caminham juntas. Conhecer a legislação é uma forma de proteger o seu trabalho, a sua imagem e construir uma presença digital cada vez mais ética e segura. Um beijo e até o próximo Mãe Sem Culpa. Mãe Sem Culpa. Oferecimento Euroóptica Iguatemi, Salão Camarim, Boraé e Les a Les, a moda que encanta.